Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e agora fazendo aí a questão de prova da AFA 2012 sobre geometria analítica. A questão diz, considere no plano cartesiano as retas RS, aqui com as suas respectivas equações, onde aparece a letrinha K e esse K pertence aí aos reais, é um valor real. Muito bem. E aí ele pergunta sobre essas retas RS, é correto afirmar que elas nunca serão paralelas coincidentes, concorrentes perpendiculares, concorrentes oblíquas ou paralelas distintas? Pois muito bem. No caso então, primeiramente, a gente vê aqui que a reta R ela aparece, né, x e y em função de um parâmetro t, aquilo que a gente chama, né, de uma equação paramétrica. Muito bem. Então, para poder comparar com a reta S e responder essas perguntas, vamos colocar, né, x e y sem esse parâmetro t, tá ok? Então, no lugar de x igual a 2t, diremos que o parâmetro t é igual a x dividido por 2. E no lugar de y igual a 3t mais meio, vamos isolar o t e nesse caso dizer que ele vai ser y menos meio dividido por 3. Sendo que quando você vai dividir, né, o y menos meio por 3, vai ficar então, né, o y sobre 3 e menos meio dividido por 3 vai ficar menos 1/6, ok? Pois bem, esses dois são iguais a t, logo eles são iguais entre si, correto? Então vamos igualar, no caso x sobre 2, como sendo igual a y sobre 3 menos 1/6. Muito bem, tirando então aí o denominador comum, entre 2, 3 e 6, teríamos o 6, que é o produto de 2 e 3. Então, aqui eu multiplico por 3, aqui por 2 e aqui por 1, sem problema nenhum. Achamos então a equação aí da reta R sem o parâmetro t, como sendo 3x igual a 2y menos 1. E aí, sem problema nenhum, a gente pode isolar, né, esse y. E aí, então, a equação da reta R com o y isolado, né, y igual a 3x mais 1, né? E aí, no caso, dividindo aqui por 2, vai ficar então 3x sobre 2 e mais meio. Essa, então, a equação da reta R. Agora, só em função de x e de y. Ok? Vamos fazer, então, a mesma coisa aqui com a reta S? Vamos? Já que aqui tem, né, um menos y, a gente joga ele aqui para o outro lado, que aí também vai ficar no mesmo formato que a equação da reta R. Aí fica melhor para a gente poder comparar. Então aqui ficaria, né, o y isolado no lugar do zero, o y igual, e aí k mais 1 que multiplica x e menos k sobre 2. Essa sendo a equação da reta S. Ok? Muito bem, agora que os dois estão no mesmo formato, fica mais simples, extremamente simples, a gente poder compará-los e responder as afirmações. Por exemplo, quando fala em retas concorrentes, a gente sabe então que os coeficientes angulares serão diferentes. E no caso das paralelas, que esses coeficientes angulares serão o quê? Iguais. Pois muito bem. Só que existe, né, uma condição muito particular, muito especial, né, que são as concorrentes perpendiculares. No caso, então, para que duas retas formem 90 graus entre si, né, que é sinônimo aí, né, de retas perpendiculares. Nesse caso, então, tem que ocorrer o seguinte: o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, ambos multiplicados. Esse produto, então, tem que valer menos 1 para que, então, as retas sejam perpendiculares. Muito bem, será que isso acontece? Vamos ver?
Então, o coeficiente angular da reta R, quem seria? No caso, então, aquele que está ao lado de x. No caso, então, 3/2. Pois muito bem. No caso do coeficiente angular da reta S, quem é que está ao lado do x? Seria k mais 1. Então, sem problema nenhum, 3/2 vezes k mais 1 tem que dar menos 1. E aí, então, a gente vai passar, né, o 2 para o outro lado multiplicando e aqui o 3, no caso, fazendo aí a distributiva. Então, teremos 3 vezes k, 3k, com 3 vezes 1, 3, 3k mais 3, isso igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Então, passando o 3 para o outro lado, vai ficar 3k igual a menos 2, com menos 3, menos 5. E, finalmente, teremos, então, o valor de k como sendo igual a menos 5/3. Okay? Então, quer dizer, tem condição dessas retas serem concorrentes perpendiculares? Tem. No caso, basta que o k seja igual a menos 5/3. Então, nunca serão? Não. No caso, tem condição, quando o k for igual a menos 5/3. Ok? Pois muito bem. E poderiam ser elas concorrentes oblíquas? Sim. Por exemplo, se você pegar um k diferente de menos 5/3. Nesse caso, então, também não é impossível, né? Agora vejamos o seguinte, para elas serem paralelas, né, coeficientes angulares iguais. Então, m de R igual a m de S, quando elas, no caso aí, são paralelas. Então, vamos ver, né? No caso, o coeficiente, então, né, de R, que é o 3/2, para ser igual ao de S, que é o k mais 1, sem problema nenhum, você isola, né, esse k, e aí nesse caso então ficaria o k como sendo 3/2 menos 1, ou seja, o k então valendo meio. Sim, é possível? É possível. K ser igual a meio. E aí nós teríamos paralelas, né? Bom, mas aí é que tá. E que tipo de paralelas seriam, né? Vamos ver? Então, no caso, o k sendo igual a meio, se a gente for, né, substituir aqui na equação da reta S, ficaria então y igual a meio no lugar do k, né, meio mais 1, então ficaria 3/2 de k, perdão, 3/2 de x, né? Bom, que era o que a gente poderia esperar, né? Sim, porque no caso da equação de R está aqui, né? Y igual a 3/2 de x também. Só que no lugar da equação da reta R, você tem aqui o coeficiente linear meio. E no da equação da reta S vai ficar, né, menos meio no lugar do k, dividido por 2, vai ficar menos 1/4. Ou seja, esses coeficientes lineares, eles são o quê? Distintos, diferentes. Ora, se eles são então distintos, se eles são diferentes, não dá para se igualar, correto? Se eles então são desiguais, isso quer dizer que essas paralelas então serão paralelas, porém distintas. Então, naturalmente, elas serão distintas. Ou seja, não tem como esses coeficientes lineares serem iguais. Ou seja, elas nunca serão paralelas coincidentes, que vem a ser a letra A nossa opção correta. Grande abraço e até a próxima!